sugerido fazermos presencialmente, mas pronto, acabou por não E eu ser. gostava, eu até disse, como sou da margem sul, facilitava. Aconteceu foi ter que ir para Visa, se não fazíamos presencial. E eu Sim. até preferia. Pois, é sempre uma Presencial era dinâmica um melhor. bocado diferente, mas pronto, talvez um dia mais Claro, claro. tarde temos essa oportunidade. Exato, exato, exato. Exato. Começando por te perguntar, a nível de origens, de início, como é que surgiu o teu interesse pelo futebol? Ah, o meu interesse pelo futebol sempre desde que eu me lembro que sou mesmo pequenino, desde os meus 3 anos, que jogava. Lembro-me do meu pai me dizer, o meu pai diz muitas vezes que íamos para a praia e já dava os toques na bola, já queria tocar na bola. Quando estava com o meu avô, muitas vezes os meus pais deixavam para ir para o trabalho, deixavam que os meus avós maternos. E o meu avô, que tinha um gosto muito grande por futebol, pelo Sporting, neste caso, ia muitas vezes para o parque com ele brincar, jogar à bola. Jogava contra os miúdos e sempre nasceu esse bichinho. Até depois ali aos 6 anos. Depois na escola, lá está, sempre tive esse gosto também, de jogar à bola. Estava sempre a jogar, saía das aulas a correr para ir jogar. E depois ali aos 6 anos é que pedi aos meus pais, chateei-lhes de tal forma para começar a jogar mesmo num clube a sério. É muito aquela cultura de, pronto, do futebol estar enraizado no nosso país, não é? Na nossa cultura e o facto de a Sim, família também ser incentivar e acompanhar futebol acabou por despertar em ti essa paixão, não é? sim, sim, sem Ah, dúvida, sem dúvida. começaste aos 6 anos, começaste onde na altura? Na ADQC, Na na Quinta do Associação Conde, Desportiva da Quinta do Conde. Exato. certo? Quem é que foram as pessoas que mais te apoiaram e incentivaram para começar a jogar, além do teu pai? Ah, Penso que a minha família no geral, quando digo família assim mais próxima, os meus pais e os meus avós, sempre me apoiaram muito no início, no sentido em que sempre me deram força, né, o apoio, e para além disso, ah, a nível de transportes também, naquela altura, facilitavam muito, porque eu vivia em Azeitão, ainda era ali um bocadinho de uns minutos de carro. E eu na altura não tinha idade de andar de autocarro, então os meus pais também me ajudavam muito nos transportes, os meus avós principalmente. Nas Às vezes viagens? nas tardes que os meus pais estavam a trabalhar, meus pais ajudavam muito, os meus avós ajudavam muito. Continuam até ao dia de hoje a ser os teus principais esportes na carreira? Sim, sim, sem dúvida. Ao longo da minha carreira tenho tido outros esportes, de mais pessoas, mas sem dúvida que eles foram e são e continuam a ser a minha base, sem dúvida. Há uma altura, em 2016-17, com 13 anos, que vais para o Benfica. Um salto grande para pronto, numa idade tão jovem. Como é que tu lidaste com este salto competitivo, com esta mudança que houve na tua vida com apenas 13 anos? Foi um bom salto, foi um sonho, né? Chegar ao Benfica porque era o meu clube de criança, era o meu clube de família também. E lá está, é sempre um sonho, um jovem chegar ao Benfica. Um jovem ou adulto, toda a gente quer chegar ao Benfica, não é? E sendo o meu clube de coração, sempre foi muito. Sempre senti de forma diferente. Encarei com muita paixão, muita ambição e com muita vontade de querer triunfar no Benfica, assim. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que surgiu? Lá está, eu antes disso, dos 6 aos 13, tinha tido várias abordagens do Benfica, do Sporting, até do Porto, para fazer captações, ia fazendo, só que acabava por não ficar. E é que surgiu ali em janeiro, final de janeiro, em que o Benfica contactou os meus pais, o meu pai neste caso, e em que chamou para fazer um jogo de treino com uma equipa lá está, sub-14 na altura, ou sub-13 penso eu. E eu acabei por me destacar nesse jogo e pronto, eles gostaram, falaram comigo e no dia a seguir fui assinar ao Seixal. Queria perguntar-te como é que foi essa mudança para ti, quais foram as maiores diferenças que sentiste e como é que foi a adaptação? As maiores diferenças que senti na altura, logo assim,
partida que eu me lembro foi logo a diferença de clube, né? Jogar no Benfica é sempre diferente de jogar noutro clube qualquer. Depois, pelo peso, pelo símbolo, né? Pela instituição que é o clube. E depois, também pelos jogadores, né? Que senti clara a diferença em que, enquanto eu no Barreirense na altura era o melhor, ou dos melhores ali no Benfica era mais um, porque juntava-se o melhor do Barreirense, depois juntava-se o melhor de Tomar, o melhor de Portimão, o melhor do Porto, de Braga, ou seja, eram melhores dos melhores, eram os melhores do país, e foi aí que eu senti a maior diferença e também um bocadinho, se calhar, uma noção de que tinha que trabalhar e apenas aquilo que eu tinha feito até ali não chegava. Lidaste bem É. com esse salto competitivo? Sim, sim, lidei apesar de. Lidei, mas podia ter lidado melhor, porque não entrei, se calhar, diria, com o caráter e com a falta de vergonha no bom sentido, que deveria ter entrado. Entrei um bocadinho envergonhado, porque eu na altura era um bocadinho introvertido e inibido, e esse foi o meu maior problema e foi, assim, o maior choque que senti. Foi não conseguir expandir e usufruir muito Da e experiência. mostrar o meu futebol. Também na altura, pronto, Sim, lá está, foi há vários anos já, não tinhas também pronto, a experiência que tens ao dia claro, e agora ao olhares para exato, trás consegues ver essas questões. Tu trabalhaste, exato. treinaste, jogaste com excelentes jogadores que hoje em nível estão num patamar, num nível competitivo alto. Qual foi o jogador que na altura mais te surpreendeu, que sentias que tinha uma grande qualidade e que percebes que tenha chegado ao patamar em que está ao dia de hoje? Treinei, joguei, partilhei balneário com muitos, com muitos. E assim, à partida, estava a perguntar da minha idade ou assim de outras idades? Os que, imagina, podes responder das duas formas, mas no caso Ok. perguntava com que trabalhaste diretamente no teu escalão, na tua idade. No meu escalão. No meu escalão diria, assim, os que eu destacava à partida eram três. O Gustavo Mendonça, que está agora no AVS, que ainda sou amigo dele, não tenho contacto, e com os outros também, mas um bocadinho menos. O, o Pedro Santos também, que está na seleção sub-21, e com o Martinete. Martinez. Esses três, curiosamente, faziam o trio de meio campo e que eu achava que era mesmo fora de série, porque o Gustavo então eu adorava porque era um rapaz humilde, ainda é, e ele me disse uma vez na altura até lhe chamou relógio suíço, porque ele era mesmo, era craque, era agressivo, era rápido, era ágil, era bom no passe, curto, passe longo, jogava de pé direito, pé esquerdo, era muito bom, Não te surpreende o destacava-se facto de muito. estarem agora num nível competitivo de primeira liga, não é? Não, 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 porque dizíamos à partida que iam chegar, isso dizia. Noutros escalões, jogadores que viste treinar de perto que te surpreenderam. Um escalão acima, o Jeremy Sarmiento, 2002, que é um ano mais velho que eu, que agora está no Brighton, penso eu, na Premier League, ou Sim, já se estreou na Premier League. Venezuela, penso eu que era fora de série, em termos de qualidade técnica, foi dos melhores que já vi jogar, se não o melhor. Era mesmo muito bom, era rápido, era ágil, num para um era fortíssimo. Foi possivelmente assim dos melhores jogadores. Claro que houve muitos e haverão muitos, e lá está. E parece que estou a falar destes e parece que os outros não eram muito bons, mas eram todos muito bons. Para sim. estar no Benfica temos que ser É o muito nível bons, de exigência, mas eram os melhores. exato, era alto, mas esses destacavam-se um bocadinho mais. Sim. Não apanhaste, por exemplo, o Tomás Araújo, António Silva, Também apanhei, mas lá está, eu destacava mais esses porque pela qualidade técnica e pela diferença que faziam na altura, sem dúvida. ok. Mostra também muito que, pronto, no caso de outros, se calhar na Sim. altura não se destacavam tanto, mas o salto competitivo Uhum, pode ser dado em diferentes fases. Uns crescem mais claro, tarde, outros mais cedo e cada um tem o seu tempo. Perguntar-te, exato. ao olhares para trás, em que fase, em que período é que sentiste pronto, o futebol podia vir a ser algo mais sério, ou seja, que tinhas qualidade potencial para te tornar jogador profissional? É uma boa questão, é uma boa pergunta, mas, e não é fácil responder, mas penso que foi ali eh, entre o sub-16 e o sub-17, nesse ano, nesse salto de sub-16 para sub-17. Sub-16, curiosamente, foi o ano mais difícil assim da minha formação e da minha vida,
quer pessoal, quer profissional. Profissional, enquanto, não era profissional na altura, mas enquanto vida do futebol e A vida carreira, pessoal, sim. sim, esse ano foi o mais difícil. Foi 2017, 2018, essa época, em que, a nível pessoal, as coisas não estavam muito bem. Depois, no clube, no Benfica, não jogava muito, não tinha muitos minutos. Havia muitos torneios, e porque era campeonato distrital na altura, no Benfica, e fazíamos muitos torneios no estrangeiro. Devido a isso, torneios no estrangeiro para ganharmos competitividade, porque o campeonato não exigia muito de nós. E tínhamos muitos torneios no estrangeiro porque é para ganharmos competitividade. E devido a isso, faltavam muitas aulas, faltava muito, tinha muitas aulas de atraso, muitos testes, muitas vezes nem conseguia fazer avaliações. E também coincidia com o 10º ano de escolaridade, que era um ano de choque em termos Adaptação ao de secundário, sim. exata adaptação à secundária. Então foi aqui um conjunto de fatores que me levou a ir abaixo, muito abaixo. E eu até pensei que ia sair do Benfica nesse ano, mas acabou por não acontecer. Acabei por renovar mais um ano pelo Benfica. Ahm, depois transferem-me da escola que eu andava na altura na Quinta do Conde, transferem-me para o Colégio Guadalupe, que é uma escola já paga pelo Benfica, só com atletas, transportes todos os dias feitos pelo clube, só tinha 3 dias de aulas por semana. Aí eu senti que isto podia se tornar mesmo sério, porque num ano tão mau e com tanta coisa menos boa a acontecer, aquela mudança tão grande e boa a muitos níveis, senti que ali já podia encarar as coisas. Não que eu não quisesse encarar, mas ali se calhar deu-me o clique que, bem, Sentiste algo diferente. exato, isto pode ser mesmo sério, estão a colocar-me numa escola destinada por eles para eu conseguir ter, porque lá está, eu só tinha aulas segunda, quarta e sexta, porque eu terça e quinta passava o dia todo na academia a treinar, de ginásio, fazer trabalhos específicos de finalização, para a minha posição, lá está. Passava o dia todo na academia e eu vi que era uma coisa mais séria. Tu depois acabas ainda por ficar, depois dessa temporada que foi um bocado difícil para ti, 17, 18, acabas por ficar mais 2 anos e meio no Benfica, até Uhum. 2020, 21. Queria perguntar-te como é que ultrapassaste essa fase mais complicada, como é que conseguiste conciliar a escola com a exigência de estar a treinar, a trabalhar num clube como o Benfica, que desgaste, pronto, exige muito, muito trabalho, muita evolução constante, não é? Como é que Uhum. conseguiste conciliar a escola com o futebol e como é que ultrapassaste essa fase de menos tempo de jogo e isso tudo? E quem foram as pessoas e se há algum conselho em particular que recordas de receber na altura? Bem, não foi fácil, eu nunca foi fácil conciliar a escola com o futebol, enquanto jovem. Porque tem-se aulas até às 6 e tal, depois ainda temos treinos tarde, à noite, chegamos a casa quase às 11 ou meia-noite e muitas vezes nem temos tempo para estudar neste caso, ou para estar muito tempo com a família e sem dúvida que é sempre uma vida complicada e foi. Mas os meus pais sempre me ajudaram e foram eles que, juntamente com os meus avós, como tinha dito, e quer me apoiassem nos momentos menos bons que me levavam aos treinos ou me ajudavam em qualquer situação que eu necessitasse. Foram eles sempre que estiveram lá para mim. E depois, um conselho que eu sempre guardei do meu pai, foi para acreditar em mim e naquilo que eu posso, porque se eu acreditar em mim e nas minhas capacidades, não, nem é preciso olhar para os outros, porque eu consigo lá chegar. Conseguiste ultrapassar aquele momento, aquela época em concreto de maior dificuldade no Benfica e ter melhores rendimentos nas temporadas seguintes? Sim, sim. Sim, porque depois, na última época do Benfica, essa do ano, no tal colégio, foi o segundo ano de juvenil, consegui ter mais minutos, consegui ter mais golos e foi uma época mais positiva do que a anterior. E depois na seguinte, que aí já era júnior, acabo por sair do Benfica, mas eu encarei, foi no ano de Covid, o campeonato acabou em março e foi uma mudança que eu encarei claro que fiquei triste e claramente que ficamos todos no sair de um clube como o Benfica, mas eu encarei com pouca tristeza,
porque via que o meu tempo no Benfica, que o ciclo estava a encerrar e que precisava de um novo estímulo, de um clube que apostasse em mim, como apostou o Vitória Setúbal neste caso, e que me voltasse a dar a alegria de jogar, que eu voltasse a ser feliz, que voltasse a ter golos, a fazer golos e que lá está aí, que voltasse a ser feliz a jogar. Lá está, acabaste por sair a meio de 2021, na altura do início da pandemia, para o Vitória, onde acabas a formação, e acabas também por fazer a estreia no futebol sénior. Já, pronto, ia-te perguntar como é que foi a reação a essa saída, mas perguntar-te, no Vitória, como é que encontraste o clube, já na altura, o clube já renegado para a Liga 3, já viveu um período de instabilidade, como é que foi chegar a Setúbal? Era Setúbal, quando cheguei na altura, foi o meu objetivo. Lá está. Surgiu a possibilidade porque, saindo do Benfica, há sempre muitas portas abertas de clubes, um nível abaixo dos três grandes, não é? Então sempre tive várias propostas. E uma delas foi o Vitória de Setúbal e agradou-me desde sempre, porque a clube na altura estava na Primeira Liga, tinha sub-23, e que Estava na tinha primeira equipa ainda, estava na sub-23. primeira liga. Estava na primeira, sim, sim. Ok. Estava na primeira quando começámos a pré-época. Ou seja, eu comecei a pré-época ali em julho e depois eles em agosto descem. Ou seja, eu quando Ok. assinei, a equipa ainda estava na primeira liga. E esse era o meu grande objetivo, era dar o salto em 2, 3 anos, chegar à primeira liga, passando pelo sub-23 e depois chegando à equipa principal. Mas lá está, isso não acabou por acontecer, porque quando eu assino pelos Júniors, o clube desce. O Clube 10, eu até já estava em 2 semanas de pré-época, já estava a treinar com a equipa de sub-23 e tudo, sendo júnior de primeiro ano, já estava a treinar com o sub-23 e a equipa acaba por descer, os sub-23 deixam de existir e parecia que ia ser o fim do mundo, mas não foi. Não foi porque se abriu ali uma porta, uma janela de oportunidade para subir a equipa principal e depois lá está, e depois foi isso que aconteceu. Exato, acabas por subir à equipa principal na temporada seguinte. Perguntar-te, a nível de conclusão da formação, uh, como é que avalias os teus anos de formação até chegar ao futebol sénior e qual foi o melhor momento? Ah, uma boa pergunta. Os meus anos de formação eu sinto que tiveram altos e baixos. Ah, sinto que foi sempre em crescendo, até ao Benfica, até chegar ao Benfica. E depois no Benfica senti que estagnei um bocadinho, porque não consegui mostrar o meu futebol, não consegui, lá está como eu tinha, como disse anteriormente, não consegui jogar tudo aquilo que eu sabia por pressão, por inibição mental, muitas vezes, a minha própria. Mas lá está, mas depois senti que também ao sair do Benfica consegui olhar para esses anos e tirar sumo daí e ter crescido com esses anos. Ou seja, não joguei, mas ao mesmo tempo foram muito importantes para mim para eu conseguir crescer enquanto pessoa, enquanto jogador. Depois, nos últimos 2 anos de Vitória, foram os meus 2 últimos de formação, os Júniors, e foram possivelmente os melhores de formação, porque eu já sendo primeiro ano de júnior consegui já estar a treinar com uma equipa sénior que os jogadores estiveram na primeira liga. E aí nesse ano foi possivelmente o meu melhor ano o meu melhor momento da formação, um, a par de ter assinado com o Benfica. Tenho dois, não consigo destacar só um, mas a par de ter assinado pelo Benfica, tenho um momento em que faço o gol da subida à Liga 3 porque o clube estava no Campeonato de Portugal e eu entro na segunda parte com 17 anos, faço um gol aos 90 minutos, empatamos em Lolé contra o Lutano, no estádio do Algarve, um grande estádio, um primeiro grande estádio assim que eu joguei, e marquei um gol que nos garantiu o apuramento para a fase final, que garantiu automaticamente o apuramento para a Liga 3. Por isso, que Liga 3 que se ia criar pela primeira vez no ano a seguir. Por Como é, isso, lá está, foi um momento muito marcante para mim. como é que, quais foram as principais diferenças que sentiste entre a transição do futebol de formação para o futebol sénior? Senti muita diferença na agressividade dos jogadores, na qualidade dos mesmos também.
a qualidade sobe e quanto mais patamares subimos, a qualidade vai subindo cada vez mais e sinto isso claramente. E também o tempo para pensar é muito mais rápido, é muito menor, porque os jogadores são mais rápidos, são mais fortes, são mais ágeis, são mais inteligentes, são melhores tecnicamente e temos que pensar cada vez mais rápido. E essas três coisas são aquelas que têm sido mais diferença e senti. Conseguiste adaptar-te bem ao futebol sénior? Sim, sim, creio que sim. Sim, eu até partilhei com um amigo meu na altura quando nos estreámos e quando começámos a treinar na equipa principal, que eu via os jogadores de Primeira Liga num patamar muitíssimo elevado e quando comecei a treinar com eles via que não eram quase extraterrestres como eu achava que eram. E porque eu tinha qualidade e sabia que a tinha, só que muitas vezes eles eram mais rápidos do que eu, ou pensavam uma fração de segundo mais rápido, Eu mais ou de experiente. outra forma que eu ainda não pensava, já via o futebol de outra forma, eram mais experientes, abordavam os lances de outra forma, mas eu sentia que não estava assim tão longe como eu pensava estar. Tu viveste de perto, acompanhaste o momento de crise no Vitória com a descida da Primeira Liga. Como é que o clube viveu esse momento negro na história? Esse ano não foi fácil, esse ano não foi nada fácil. Porque havia ordenados em atraso, eu ainda era júnior, ainda não recebia. Mas soube e sentia no balneário uma dificuldade diária porque tinha colegas de equipa de balneário que tinham famílias, tinham filhos, que tinham casas para pagar e não era fácil porque com ordenados em atraso as coisas eram difíceis e mesmo assim eles diariamente estavam lá, sempre a treinar no limite, sempre com uma boa disposição e eu acho que foi um ano muito marcante, quer na minha carreira, quer na minha vida. No Vitória de Setúbal, tiveste o início da carreira de futebol sénior. Queres-me contar mais detalhado aquele golo ao Loltano que garante a subida à Liga 3? Como um dos, na altura, melhores momentos da carreira até hoje, talvez? Uhum. Sim, posso contar, porque eu lembro-me e vejo às vezes o vídeo, passado alguns anos, porque gosto de ver. Lembro-me que foi aos 80 e tal. Não, o gol foi aos 94, mas ali aos 92 é um pontapé de baliza, em que o guarda-redes joga para o central, o guarda-redes deles joga para o central, e eu vou a correr, faço um carrinho para a pressionar o central, chega a fazer um carrinho e ele, devido à minha pressão, manda a bola para fora. Manda a bola para fora e eu espontaneamente agarro uma bola do apanha-bolas que estava ali perto da linha, lance rápido para o Bruno Ventura. Ele entra dentro da área, passa atrasado para mim, porque eu entretanto entrei dentro da área e estei cruzado. Eu até na fração de segundo antes de rematar pensei que a bola fosse um bocadinho por cima, mas lá está, pensei para mim mesmo, olha. Arrisca que vai dar certo. E deu, e foi um bom gol e um gol muito importante também. Como é que tu, em específico, reagiste ao golo e o grupo, a festa, o significado que aquele golo teve? Como é que foi para vocês? Então, não, teve um grande significado. Eu festejei muito, muito efusivamente, muito, muito eufórico, porque era o meu primeiro gol enquanto sénior, ainda sendo júnior, mas assim num contexto sénior era o meu primeiro gol. Isso é daquela forma a garantir um acesso a uma fase e garantir o apuramento e uma subida ao clube foi muito gratificante e eu acho que depois a festa foi muito boa, quer no balneário, quer na viagem e eu senti-me muito bem com isso, senti-me mais jogador, posso dizer isso, lá está, por me sentir assim, por ter ajudado a equipa dessa forma. Tu depois acabas mais tarde, em meio de 22, 23, por sair para o Académico de Viseu. Já depois de jogar Liga 3, como é que avalias Uhum. a criação da Liga 3 como uma ponte entre o Campeonato de Portugal e os escalões profissionais, a Liga 2? Eu sinto que a Liga 3 é uma liga muito, muito boa para os jovens se mostrarem, para os jovens se valorizarem, pois é uma liga muito competitiva, é uma liga com jogadores de qualidade, com equipas de qualidade, muitas vezes tem históricos,
do futebol e acho que penso que todas as Liga 3 tiveram assim clubes históricos, uns anos mais que outros, mas recordo nesta época tivemos o Belenenses, tivemos o Varzim, temos o Sporting B, mas sem dúvida que continua a ser um clube grande, o Atlético também, e isso chama muitas pessoas ao estádio porque não deixa de ser um histórico do futebol, equipas que trazem muitas pessoas. E juntando a isso a competitividade da liga, o formato que eu acho que também está bem feito, dá muito ênfase à competição. O Vitória, entretanto, como viveu um momento de crise, já que o renegou para os escalões distritais, já tudo da parte de fora, perguntar se continuas a acompanhar o clube, como é que vês o momento e se acreditas que tem potencial para nos próximos anos voltar ao mais alto nível, aos melhores palcos do futebol português. Sim, eu ainda acompanho o clube, vou vendo o que posso nas redes sociais. Quando o clube ainda estava na Liga 3 e eu tinha de me transferido para o Viseu, eu ia vendo os jogos e acompanhando, porque para além do clube também tinha lá amigos meus a jogar. Mas agora o clube descendo para o campeonato, ou melhor, para divisões ainda mais inferiores é complicado. Não é fácil sendo um histórico, mas pelo que vejo as pessoas e os adeptos continuam a apoiar o clube, como sempre o fizeram e com muito amor e muita paixão. E acredito que, tal como o Belenenses, voltou e teve que começar do zero e voltou aos campeonatos profissionais, penso que o Vitória também fará. Depois assinas pelo Académico de Viseu, na altura a segunda liga, inclusive na época em que chegas em janeiro, chegas a meia época, o clube está até na disputa para subir à primeira liga, acaba em quarto lugar. Como é que foi o salto competitivo para a segunda liga? Como é que foi a tua adaptação? E como é que o convite surgiu? Sim, o convite surgiu lá está, via pelo meu empresário que estava em casa e ele liga-me uma semana do mercado fechar a perguntar se eu estava interessado em ir para o Académico de Viseu, segunda liga. Na altura era o Jorge Costa e eu nem hesitei, pois era uma equipa que estava a lutar pela subida de divisão, com um grande treinador e era uma grande oportunidade para eu dar o salto para patamares profissionais e assim o fiz. Como é que foi a adaptação? Quais as maiores diferenças entre a Liga 3 e a segunda liga? Sim, a adaptação foi o que eu tinha dito anteriormente e confirmou-se porque os jogadores sentiam logo uma diferença grande na qualidade, na intensidade, na agressividade, muitas vezes, e depois um menor tempo para pensar, muito menos tempo para pensar, tinha que ser mais rápido nas minhas ações, pensar mais rápido, muitas vezes pensar antes sequer de receber a bola, já saber o que é que tinha que fazer. Lá está. Não que eu não fizesse isso antes, mas teria que fazer agora com mais frequência e com mais eficácia também. Nessa temporada o clube fica em quarto lugar, bate no poste, pronto, pelo menos do lugar de playoff de subida à Primeira Liga. O que é que achas que nos momentos, nos detalhes, o que é que falhou? O grande detalhe, que nem é detalhe, mas que foi o que aconteceu, foi que o Mister Jorge Costa saiu ali a faltarem 4 5 jogos para acabar. Nós estávamos muito bem, até tínhamos ganho, salvo erro. Nós empatámos com o Bessade, que foi o último jogo dele. Empatámos com o Bessade no estádio do Jamor. E se tivéssemos ganho, passávamos para o segundo lugar à frente do Farense. Mas empatámos este jogo e a meio da semana só me lembro de receber uma mensagem no grupo a dizer que o Mister foi embora. E penso que a partir daí não é fácil quando o teu treinador que te comandou e que o teu líder vai embora assim a faltar só 4 5 jogos. Foi assim um choque para nós e foi muito forte a nível mental e acabámos por não depois conseguir segurar os lugares cimeiros. Acabou em quarto, na temporada seguinte, em 23-24, já fazem uma época mais a meio da tabela, acabam em Uhum. 11º. Depois na temporada seguinte, tu também acredito que para procurar ter mais tempo de jogo, surge a oportunidade de ir para o Belenenses, não foi? Foi Sim, motivado, sim. esse empréstimo foi motivado para teres mais tempo de jogo e perguntar-te como é que apareceu o convite do Belenenses e o que é que te motivou a aceitar.
O convite do Bolonenses apareceu como apareceram outros clubes de Liga 3 e de segunda Liga também na altura, porque, como disse e bem, o acordado entre mim e o Académico de Viseu era que eu rodasse, que tivesse um ano que pudesse ter mais minutos, pois né, no clube não iria ter muito espaço para mim. Surgiu o Belenenses, como havia outras equipas de Liga 3, mas o Belenenses chegou-se mais à frente, queria mais. Também conhecia um treinador que tinha trabalhado com ele na Vitória de Setúbal, que ele ligou-me, falou comigo e disse que gostava de trabalhar comigo. E isso foi importante para mim, juntando também ao facto que estava em casa, estava perto de casa, não é? Que eu sou de Setúbal, e então ajudou muito a minha vinda para o Belenenses. Fazes uma grande temporada, o clube fica perto da subida à segunda liga, mas tu também a nível individual tens excelentes números. De que forma é que vês a tua evolução? O que é que mais evoluíste ao longo da temporada? E qual foi a chave para o rendimento que tiveste? Eu sinto que a minha evolução ao longo da temporada é algo que eu tenho vindo a procurar ao longo dos anos, que é e que muita gente me tem vindo a dizer que é procurar ser mais agressivo, que é procurar ser mais forte nos duelos, ser mais ativo, mais vivo no jogo. E sinto que esta época deu e melhorei bastante e ainda quero melhorar mais. Mas sinto que foi uma grande época, não só a nível de gols, sem dúvida que os gols são muito importantes, mas a nível individual, nesses aspectos que eu referi, sinto que evolui muito. Para o clube, foi a playoff contra o Paços de Ferreira, playoff de segunda liga. O que é que falhou? Naquele momento, o que é que impediu a subida à segunda liga? Hum, não consigo explicar, porque são dois jogos de uma carga emocional muito forte, em que nós falhámos o nosso objetivo. Não é fácil até hoje falar sobre isso, mas não consigo dar assim uma explicação. Apenas não penso que não fomos emocionalmente fortes nos momentos finais da segunda mão, em que podíamos ter segurado o resultado e talvez ir a penalti e acabámos por sofrer um golo já no final do jogo, que já não fez grande sentido, mas lá está, porque lá está. Na primeira mão podíamos ter resolvido o jogo, podíamos ter feito mais golos, não fizemos. Fomos com a margem mínima para a segunda mão, e na segunda mão eles em casa, com o estádio cheio, acabaram por ser mais fortes. Foi, pronto, foi mesmo nos detalhes, na segunda mão. Foi uma recordação que ainda está viva, porque não foi assim há tanto tempo. Mas Uhum. com isto, que balanço é que fazes da temporada no Belenenses, na temporada de empréstimo, e que grupo é que encontraste? Que clube? Um clube que está em O, reconstrução? sim, a nível do balanço, a nível pessoal ou a nível individual ou de equipa? Geral. Não, ao nível o balanço da equipa, eu penso que foi um balanço muito bom porque nós começámos muito bem a época, salvo erro. Só tivemos as últimas 3 4 jornadas fora do primeiro lugar e nunca tivemos fora dos 4 primeiros na primeira fase. Uma equipa que conseguiu ser muito consistente. Nós não perdemos nenhum jogo em casa na época toda. E isso é de realçar, é muito, o que não é fácil, não perder nenhum jogo em casa durante o ano todo. E só demonstra a qualidade que o grupo tem, quer individual, quer enquanto grupo, enquanto equipa. Pois encontrei um grupo dos melhores que já trabalhei, pois éramos muito unidos e sentia-se muito bem a união dos que não jogavam, a apoiarem os que jogavam, e que isso muitas vezes não é fácil de ter no futebol, aqueles que não jogam, que normalmente costumam estar um bocadinho mais aziados ou não querer treinar, mas não, isso não acontecia. Queriam tanto ou mais do que aqueles que estavam lá dentro, e isso era muito importante e sem dúvida que isso nos ajudou muito a fazer a época que fizemos. Sentiste que o clube contribuiu de forma positiva para o teu desenvolvimento e percebeste a mística, o ambiente de um clube grande e que tem potencial para voltar à Primeira Liga num espaço de curto, médio prazo? Uhum, sim, sim. Já tinha sentido um bocadinho a vitória de Setúbal, de ser um clube grande também, e no Bolonenses é igual, até mais porque as pessoas vivem mesmo o clube de forma muito, é diferente, de uma forma
Com muita paixão. Eu recordo-me até de várias vezes estar assim a passear na rua ou perto de Belém e várias pessoas me conhecerem e desejarem-me sorte, quer pessoalmente, quer por mensagem nas redes sociais. Pois as pessoas vivem mesmo o clube e as pessoas não vão para casa mesmo chateadas com caso a equipa ganhe ou perca, ou melhor, caso a equipa não ganhe, as pessoas vão mesmo chateadas para casa ou empate, porque são mesmo, vivem mesmo o clube. E foi isso que eu senti. Acho que no último jogo com o Passos Ferreira até foram 10 mil pessoas ao estádio, isto para um contexto de Liga 3 não existe, era como estava a dizer, estes clubes continuam a ser grandes, merecem estar noutros patamares e sem dúvida que o Belenenses merece estar em patamares superiores. Pronto, é muito aquilo que dizias. O Belenenses é um histórico pelo ambiente, pelas condições do estádio, pela forma como a cidade vive o clube. O Vitória também é um exemplo disso. Clubes históricos estão em divisões inferiores. Mas acreditas que tem que o clube que teve muito aquele momento com a SAD, aquele problema que pronto, o clube teve que recomeçar do zero, basicamente. Acreditas que nos próximos anos pode voltar a uma primeira liga? Sim, sim, sim. Eu acredito que sim, porque tem estrutura para isso. É um clube com histórico que impõe respeito e que exige isso. E depois também tem adeptos que transportam o clube e que exigem todos os dias que o clube volte exigem no bom sentido. No bom sentido, é uma pressão boa, uma pressão positiva de querer voltar, de quererem que o clube volte à Primeira Liga. Pensando já no futuro, estás a iniciar agora, neste momento, os trabalhos de pré-época com o Académico de Viseu. Quais são os teus objetivos, as tuas expectativas para a nova temporada e se já sabes, por onde passa, o teu futuro em definitivo para a próxima época? Os meus objetivos é continuar a fazer uma boa época, continuar a dar seguimento à boa época que fiz, a nível de golos, de minutos, de protagonismo que tive na época passada. Quero dar continuidade, mas sinceramente não sei como, não sei onde ainda. A época ainda está a começar, quer seja no Viseu, quer seja noutro sítio, esse é o meu objetivo. Uh, Pensas, pronto, não só para esta temporada, mas num curto espaço de tempo, temporadas seguintes, experimentar futebol fora de Portugal, outros campeonatos, ou para já, queres manter-te em Portugal? Sim, para já quero manter-me em Portugal porque recusei várias propostas que tive neste mercado para ir e noutros, mas mais neste, para ir para o estrangeiro, para fora de Portugal, para fora da Europa até, só que não vejo isso agora, nem acho que seja o melhor neste momento para a minha carreira, talvez mais para a frente, daqui a uns anos, quem sabe, mas de momento não é esse o meu objetivo. Perguntar-te como é que vês o estado do futebol português neste momento, se estamos no topo, se estamos ainda atrás de outros campeonatos e se sentes que, pronto, se estivermos atrás, em que aspectos achas que temos que evoluir para chegar ao patamar das principais ligas? Uh, Boa pergunta. Eu penso que temos muitos jogadores de qualidade, que temos clubes com história também e clubes grandes em Portugal. Penso que só ainda não chegámos talvez a outros patamares de liga devido à nossa liga não ser assim tão competitiva como as outras. Porque em Portugal os três grandes destacam-se claramente dos outros, quer a nível de qualidade de jogadores, nível financeiro, grandeza de clube. Depois há o Vitória de Guimarães e o Braga, que também vem logo atrás. Mas penso que ainda não demos esse salto devido à competitividade da nossa liga, que é boa, mas ainda pode ser melhor. O que é que se pode fazer para aumentar a competitividade do futebol em Portugal? Uh, Contratar se calhar melhores jogadores ou melhores treinadores. Um, Porque lá está, nós somos um clube formador, um país formador, um país que tem muita qualidade, tem muita matéria-prima, só que muitas vezes somos
vítimas dos melhores jogadores irem para outros campeonatos, com outras capacidades de outros clubes, outras capacidades financeiras, que acabam por sair e essa competitividade perde-se um bocadinho por aí. O facto de, pronto, neste momento ainda não termos condições económicas para Exato, os melhores jogadores, os melhores treinadores, o facto de exportarmos, os melhores vão lá para exato. fora e pronto, acho que sente-se por aí um pouco a diferença nos níveis. A nível Uhum. de análise pessoal, qual consideras ser o teu aspecto mais forte em jogo? Sinto que o melhor aspecto é a finalização. Sendo ponta de lança também, mas sinto que a finalização é o meu grande ponto forte. Uh, sim, a finalização de pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Este ano fiz vários golos desses, de várias formas e de vários feitios, mas sim, se considera a finalização. Por outro lado, o aspecto que sentes que mais precisas de evoluir para, pronto, continuares a crescer. Sinto que posso evoluir mais a minha agressividade em campo e sim, a minha agressividade, acima de tudo a minha agressividade. Ok. O que é que achas que distingue, e aqui perguntando a tua perspectiva pessoal, o que é que distingue um ponta de lança mediano de um ponta de lança que chega lá acima, ao topo? Penso que é a eficácia com que faz gols. Um, e porque lá está um ponta de lança é bom Se marcar. se marcar um bocadinho por aí. Claro que há muitas outras coisas que estão dentro do jogo e o melhor ponta de lança tem que ser aquele que desempenha todas as funções da melhor forma, mas uma delas destaca-se um bocadinho mais que são os gols e sinto que o ponta de lança que conseguir ter o maior rácio de gols e oportunidades penso que é o melhor porque tem maior percentagem de eficácia e precisará de menos oportunidades para fazer gol. Tu és um É ponta isso, é isso, é isso que define, desculpa, é isso que define também depois os bons dos melhores, são aqueles que erram menos ou que acertam mais. a regularidade, São não é? os melhores. Exato, a consistência. Tu consideras-te um ponta de lança mais fixo ou um ponta de lança, como se costuma dizer, trabalhador, que desce mais, corre mais para vir defender, ajudar no trabalho coletivo da equipa, mesmo quando não está em processo ofensivo? Se gostas de fazer essas tarefas ou se preferes ficar na área para finalizar? São duas situações diferentes. Ficar na área para finalizar é quando estamos a atacar e depois ajudar a defender é outro processo. Eu sinto que a atacar sou um jogador, podemos, não digo fixo, mas um bocadinho mais posicional, que gosta de estar na área para finalizar, apesar de conseguir fazer e faço muitos movimentos de ruptura. E a defender também ajudo, sinto que sou posicional, defensivamente forte no meu posicionamento, na minha concentração a defender. E ajudo, lá está, ajudo muito a equipa nesse processo. Consegues adaptar-te a, pronto, a ter um papel ativo no Sim, processo sim, da equipa? a diferentes pressões, a diferentes tipos de pressões, de várias formas, dependendo do treinador, dependendo da forma como cada treinador quer pressionar. Eu sinto que sou inteligente taticamente a esse ponto para conseguir interpretar. O que também te torna mais completo, porque consegues te ajustar a ideias de diferentes treinadores e estando em diferentes Exatamente, clubes, por exemplo, que passem 80% do tempo a atacar, como em clubes que passam a maior parte do tempo a defender, vais-te conseguir ajustar aos dois modelos de forma mais exatamente, fácil. Ah, exatamente. perguntar-te um jogador da tua posição, um ponta de lança que seja uma inspiração e uma referência para ti no teu jogo, por exemplo, um ídolo de infância e outro ao dia de hoje. Ao dia de hoje eu sinto que da minha posição, Sim, certo? Da minha posição, eu sinto que ao dia de hoje o Lewandowski é o ponta de lança mais completo, aquele que eu me identifico mais, é aquele que eu olho e tento imitar, porque é fora de série, é o melhor do mundo, penso eu, ganhou uma bola de ouro, por isso está dito a qualidade que ele tem. Nem era Ronaldo Messi conseguiu ganhar uma bola de ouro, ou só não ganhou porque foi o ano do Covid, alguma coisa assim do género. E lá está, porque é muito bom a finalizar, para além de finalizar, relaciona-se muito bem com os colegas e eu caracterizo-me por isso também, de gostar de jogar um jogo apoiado, um jogo para me ligar com os médios, com os extremos, os jogadores que jogam atrás de mim.
sinto que sou bom nesse momento e sinto que depois também sou muito bom na finalização como ele. E é quem eu tento seguir e quem sigo muito atentamente. Depois, ídolo de infância, tenho o Jonas, sempre foi um ídolo que eu tive de infância pelo Benfica, lá está, por ser jogador do Benfica. Eu, na altura, quando ele chegou ao Benfica, foi no mesmo timing que eu cheguei, há um ano antes, penso eu, e sempre foi um ídolo que eu acompanhava todos os jogos, adorava vê-lo jogar, era craque mesmo, quase botador. Foi dos melhores jogadores que eu vi passar no Benfica, na minha posição, e lá está, era um dos meus ídolos de infância. Pensando no futuro a longo prazo, quais são os maiores objetivos e sonhos que tens na tua carreira? Um objetivo que está sempre presente, sempre esteve presente na minha cabeça, é chegar à Primeira Liga. É um objetivo que eu mantenho diariamente, e trabalho para isso, que é para chegar à Primeira Liga e também, e não menos importante, chegar à Seleção A. Já fui internacional sub-20 e foi concretizado um sonho, mas chegar à Seleção A também é um marco também é um marco histórico na carreira de um jogador. É uma valorização também do trabalho que se Sim, ao faz longo dos anos, uma valorização do trabalho ao longo dos anos, e uma desde admiração. que. Exato, exatamente. Perguntar-te, quando foste integrar os trabalhos da seleção sub-20 pela primeira vez, como é que reagiste, como é que te preparaste e o que é que encontraste? Quando eu, quando eu recebi a notícia, até chorei porque foi uma emoção muito grande. Liguei aos meus pais para partilhar a notícia com eles. Foi algo que eu queria já há muito tempo, há muitos anos. Lá está, como disse, uma admiração pelo trabalho que eu tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos. Sem dúvida foi um momento muito marcante. E o que eu encontrei depois foi um grupo muito, muito bom, com jogadores de extrema qualidade, desde o Rodrigo Gomes, Renato Veiga, entre outros, Pedro Santos, que falei há bocado, entre outros, em que senti-me num espaço único, a seleção. A nível desse estágio, desse processo, houve algum momento ou algum conselho de alguém, que te marcou particularmente? Do Mister Bean, na altura, quando eu cheguei, porque disse-me que, como era a minha primeira vez na seleção, que era um momento para eu desfrutar, um momento e um espaço onde eu merecia estar ali pelo aquilo que tinha feito e pela qualidade que tinha, e foi isso que eu fiz, apenas desfrutei do momento e fiz o que melhor sei fazer, que é jogar. Pensando nos anos que já tiveste no futebol, até hoje, qual foi o melhor momento da tua carreira? O melhor momento considero este ano, esta época no Bolonenses, porque foi a época em que eu me senti mais realizado a jogar, mais feliz, em que tive também os melhores números e em que senti que o meu futebol que foi elevado a outro nível. Eu levei o meu futebol a outro nível que eu queria. O que é que sentes que esta temporada no Belenenses te deu? De que forma é que foi possível sentir-te tão confortável e mostrares isso no teu jogo? E se houve também, e pergunto também se houve algum momento marcante, chave ao longo da época. Sim, eu sinto que esta época é marcada, ou melhor, esta época podemos dividir em duas partes. A primeira parte, quando houve a chegada do Mister, ou melhor, quando começámos a época até ao final da primeira fase, ou seja, a primeira fase ahm, do campeonato, em que a fase regulamentar, em que tive o treinador o Mister Sousa, Mister José Sousa, e depois a outra parte com o Mister João Nuno, que foi também a fase final. E eu distingo duas partes, em que a primeira foi muito boa, consegui ter rendimento, que jogava muitas vezes, só que não, e jogava bem, mas não se traduzia muito em golos. E depois com o Missa João Nuno, pela forma de jogar dele também, sentia-me mais confortável nessa forma de jogar dele, com as ideias dele, identificava-me muito. E daí também os meus números de golos começarem a aumentar, pois sentia-me depois mais confiante em campo, sentia que o estilo de jogo ia de encontro às minhas características
e isso ajudou-me muito depois a conseguir bons números a nível individual. E acabou também por te valorizar e dar mais destaque, porque pronto, apesar do trabalho Exato, que fizeste na primeira volta, o facto de marcares mais golos, teres um papel exatamente. na prática, acabou Sim, por te sim, sim. dar. Perguntando por outro lado, um momento complicado, o mais complicado na carreira de futebol sénior, não contando aquela parte no Benfica. A época passada, sim, a época passada no Académico de Viseu, em que eu fiz cerca de 300 minutos a época toda, ou seja, muito pouco, não jogava muito. Foi das épocas mais complicadas, a nível pessoal também, pois estava a viver fora de casa, longe da família, não jogava muito e não tinha muitos minutos, não era muita opção. E não foi fácil, não foi uma época nada fácil, mas foi uma época que aproveitei muito para crescer mentalmente. Consegui, sinto que ao viver fora de casa também, a nível pessoal, evolui muito, tornei-me um homem. E isso ajudou muito, lá está, para depois, quer para a minha vida, quer depois para a época a seguir, esta época, no Belenenses, que consegui criar forças, ou melhor, consegui criar bases mentais para não me ir abaixo na época anterior, que depois me ajudaram muito na época seguinte. Como é que nessa época, ao estares longe de casa, estares em Viseu, não estares a jogar, esse sentimento de frustração, como é que geriste essa situação e perguntar se em algum momento duvidaste, tiveste aquela dúvida sobre o teu valor, as tuas capacidades? Não, o meu valor eu sei que sempre o tive, agora que sentia que não estava a ser valorizado da forma que devia. Mas isso, o meu valor, eu sinto e nunca ninguém me irá fazer deixar de acreditar nele. Mas sinto que se calhar não estava a dar o devido valor que me era dado, e é legítimo, é legítimo. E eu aceitei isso e lá está, e só me foquei em melhorar e em treinar sempre bem todos os dias, no limite, pois só assim é que eu ia melhorar. Quer dentro de campo, quer fora de campo, mentalmente, não me deixar ir abaixo, porque isso iria me trazer frutos mais à frente. E acabou por trazer, na época sim. Por isso é que eu digo que se não tivesse sido tão forte mentalmente e não tivesse sido tão resiliente como fui nessa época, não teria tido a época que tive no Bolonenses. Estás agora a começar os trabalhos da pré-época. Eu pergunto como é que é o teu dia a dia de trabalho, quer pronto, durante a época, como é que é o dia a dia de trabalho e também durante o momento de férias que tiveste anteriormente, em que pronto, acabas naturalmente por estar mais desligado, por não estar em fase de competição. Como é que são os teus dias nas diferentes ocasiões? Em férias o meu dia de férias, um dia comigo de férias é um dia é um dia bem passado, porque é um dia que eu tento passar com a minha família, tento passar com amigos. Como vivo numa zona perto da praia, vou à praia, passo o dia na praia com amigos, a jogar à bola, a fazer outros esportes e depois à noite gosto de ir jantar fora, com amigos ou com família, é algo que eu gosto de fazer e seria um dia de férias bem passado comigo. Depois, um dia de trabalho, digamos assim, que eu não encaro bem como um trabalho, mas assim é acordar, é treinar de manhã, fazer bem as mobilidades e ativações para o pré-treino, almoçar, à tarde descansar e, se possível, ir ao ginásio, fazer uma recuperação e depois jantar e descansar para o dia a seguir. Tu tens facilidade em desligar-te do futebol nas férias? Sim, sim. Esta época confesso que foi um bocadinho mais complicado pela carga emocional que teve a parte final da época, mas sinto que consigo, até comentei e comento com amigos meus, que eu consigo e sou uma pessoa que consegue mudar o chip, mesmo durante a época. Sinto que há certas coisas que nos estejam a estressar ou que seja uma semana mais estressante, devido ao jogo, ou que venha de uma derrota não tão boa, consigo desligar. Na minha folga sinto que sou uma pessoa que consegue desligar fazendo outras atividades.
Para concluir a questão do Belenenses e o final da época passada, como é que foi para ti o teu jogo de despedida pelo clube, numa época das melhores a nível profissional sénior? Como é que foi o jogo de despedida ser um jogo que para o clube acabou de forma negativa, com a não conseguir concretizar o objetivo e a carga emocional negativa que isso trouxe? Como é que geriste esse período? Este período não foi nada fácil, porque é muito duro quando são 11 meses de trabalho, 11 meses, todos os dias a dar o máximo, a ser muito focado naquilo que faz, a dar o máximo de mim todos os dias. Não é fácil depois chegar ao fim em 2 jogos ou num jogo e tudo por água abaixo e o objetivo não ser concretizado. Parece que não fizemos bem as coisas durante o ano, mas fizemos. E nos dias seguintes, ao último jogo. Até fui de férias e comentei com os meus amigos que ainda não tinha desligado muito bem, porque tinha sido tão recente, tinha sido tão violento a nível emocional e a nível psicológico que sentia-me arrasado. E que não foi fácil aí desligar. Era um Mas depois que eu objetivo, passei. era um Sim, era objetivo um que estava objetivo, era um traçado. objetivo. Sim, sim, um objetivo traçado. Um objetivo muito presente nas nossas cabeças, porque estava ali tão perto, a segunda liga, e lá está, não foi nada fácil. Como é que o grupo, o balneário, geriu esse falhar? Não. Nem conseguimos acreditar, muitos choravam, eu inclusive no campo, quando o árbitro apitou, no balneário, foi mesmo uma tristeza grande entre todos, porque não merecíamos, era um grupo muito unido, um grupo com muita alegria no trabalho, naquilo que fazia, gostávamos uns dos outros, e lá está a ver colegas meus de tal forma, não foi nada bom. Uh, Tu, como jogador de futebol, vives esta questão que eu te vou perguntar de forma muito acentuada. Como é que vês a questão do crescimento, do desenvolvimento da internet, as redes sociais, o facto de haver muito comentário? Tu consegues gerir aquilo que as notícias e os comentários que fazem sobre ti, as críticas? Como é que lidas com essa questão? Isso passa-me ao lado, sinceramente, não ligo mesmo muito porque eu faço um exercício simples, eu olho para o Ronaldo, que é o melhor do mundo, e mesmo assim, ele sendo o melhor do mundo, o melhor atleta, já ganhou tudo, já bateu recordes que nós até desconhecemos e isso continua a haver pessoas a criticá-lo. Por isso, se há críticas para o Ronaldo, haverá sempre para qualquer jogador, e quanto mais crescemos mais pessoas vão gostar de nós, mas mais pessoas não vão gostar tanto de nós. Isso é normal. Isso é normal no futebol, é normal na vida. Eu encaro isso com muita tranquilidade, sinceramente. Em relação à preparação antes de um jogo importante, perguntar se tens alguma rotina, algum hábito ou superstição que te ajude a deixar mais relaxado, que te faça sentir mais confiante e preparado para o jogo que aí vem. Rotina no dia do jogo, no dia antes, durante a semana. Pode ser durante a semana até o momento em que o jogo começa. Durante a semana eu tento fazer atividades e nos meus tempos livres que me consigam distrair a cabeça. Coisas que eu gosto, com pessoas que eu gosto. Procuro muito isso. E depois a minha rotina pré-jogo, no dia antes do jogo, é sempre muito idêntica, porque eu sinto que se dá certo de uma forma, eu não vou alterar muito. Gosto de fazer as minhas coisas sempre certinhas como eu faço, para depois mentalmente até chegar ao jogo, consciente de que fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance, fiz da melhor forma para estar melhor preparado para o jogo. É sempre assim que eu faço. Perguntando sobre a vida do jogador tem uma carga emocional muito elevada porque estão muito envolvidos num projeto ao longo de toda a temporada. Como é que vês o papel dos mental coaches, dos psicólogos no bem-estar do atleta? Eu acho que os mental coaches são muito importantes. São muito importantes porque muitas vezes nós não damos tanta importância como se devia ao trabalho psicológico. Porque se olhas para um jogador, ele tem que ser rápido, tem que ser forte, tem que ser ágil, mas não vemos muito e não damos a importância que devia, à parte mental. E pegando outra vez no Cristiano, ele diz muitas vezes que a melhor arma dele, a melhor característica que ele tem é a mente.
E por aí nós vemos que o quão é importante a mente é no sucesso de um jogador de futebol. Perguntando-te sobre, pronto, a carreira dos jogadores é muito, sofre muitos volte-fases com as transferências, com as mudanças de clube. Como é que vês o papel que os empresários desempenham na carreira dos atletas e a sua importância? Eu sinto que os empresários ajudam o jogador a ter o seu melhor contexto naquele momento de carreira. Sinto que ajudam claramente e aconselham a terem melhores opções em função daquilo que o jogador quer no momento e do projeto que quer abraçar naquele momento. Mas dentro de campo e no dia a dia depende só e única e exclusivamente do jogador. Ok. Ah, Relativamente aos anos que já tens no futebol, mesmo contando com o futebol de formação, peço-te para te recordares uma história engraçada e inusitada, dentro da equipa, que nos possas contar. Hum. É engraçado. Que te recordes e dê para rir. Epá, boa. Agora era bom já ter 30 anos, já tinha muitas. Mas sei lá, pá, lembro-me muitas no Vitória de Setúbal com o Zequinha, com o Nuno Pinto, com o Semedo. Tinha várias. Por exemplo, o Semedo não gostava que se sentasse no lugar dele. Eu acho que posso partilhar isto. Ele não gostava que se sentasse no lugar dele. Mas até um dia lá está, tínhamos os cacifes todos ao lado uns dos outros e ele sentava-se ali num lugar e eu estava a falar, eu lá na altura não estava no balneário, eu estava a falar com um colega meu que era o cacife dele, era ao lado do Semedo, e eu sentei-me no lugar do Semedo para falar com o meu amigo, estávamos ali a ver uma coisa no telemóvel, e o Semedo estava no ginásio, quando ele volta no ginásio, eu fico assim em pé, e o Semedo é forte fisicamente, é uma pessoa imponente, é alta, é forte e impõe muito respeito, e ainda para mais eu tinha 17 anos na altura. E eu lembro-me que pronto, estava assim entretido e ele ficou tipo ali quase um minuto a olhar para mim e eu não tinha percebido. Só que depois quando ele fala, ó miúdo, e eu depois olho, depois vejo assim, depois encolho, do tipo, eu vou fazer o quê? Ah, sai daí, é o meu lugar, estás aí a fazer o quê? Depois eu saí e pronto, e nunca mais me sentei ali. E ele até depois colou uma fita a fazer, a colocar o limite no banco, colocou duas fitas para colocar o limite no banco para ninguém se sentar. A E distância. pronto, foi assim. Yeah. Exato, exato, exato. Mas ele na altura chateou-se ou estava só a brincar contigo, a fazer ali uma Não, espécie. ele não gostava mesmo, não se chateou muito, mas não gostou e não gostava que as pessoas se sentassem ali. Era o respeito que tínhamos pelo capitão, pronto. Ainda por cima sendo É o capitão, engraçado. nunca mais Exato, voltaste a exato. fazer o mesmo. Não, não, nunca mais. Nem eu, nem colegas meus. É engraçado. Perguntar-te um conselho que alguém já te deu dentro do futebol que te marcou particularmente e que levas para a tua carreira. Ahm, Um conselho que eu levo para mim, para a minha vida, é o conselho do meu pai para acreditar sempre em mim. Para acreditar sempre em mim, nas minhas capacidades, quer no futebol, quer na vida. Foi sempre um conselho que ele me deu, que sempre deu-me muitos e bons, e tenho vindo sempre a dar, e irá continuar a dar, mas esse foi um dos que eu retenho mais desde a minha infância, é para acreditar sempre em mim e nas minhas capacidades. Um jogador, e agora não só pontas de lança, que seja uma referência para ti por tudo, desde a mentalidade até ao futebol que apresenta. O Cristiano Ronaldo, pela mentalidade, pelo foco, pela disciplina, é um exemplo, por ser português, ainda para mais, é um exemplo que acho que todos devíamos seguir, até quem não joga futebol, porque é um ser humano muito completo, é um ser humano incrível. Um exemplo de trabalho, de disciplina, não é mesmo? Sim, muito. Pergunto, o melhor jogador com quem e contra quem já jogaste? E também o jogo mais marcante da tua carreira até hoje? Perguntas difíceis.
Hum, melhor jogador com quem eu já joguei? Sim, difícil. Consigo-te fazer aqui a pergunta de uma forma diferente. Não sei se vai-te ajudar. O melhor 11 com quem já jogaste? Aí, não me ajuda nada. Não me ajuda nada. Mas o melhor jogador, vou buscar o Jeremy Sarmiento outra vez, porque era fora de série. Hoje O na Jeremy, Premier League. sim. Sim, sim, sim. E era incrível. Depois, o melhor contra quem já joguei, o Pepe. O O Pepe, lá está, o Pepe por ser central e eu ser avançado, mais por aí. Mas Estavas no se Vitória na fosse. altura que defrontaste o Não, Pepe. estava no Académico de Viseu. Pronto, é o Pepe. A Taça de Por ser Portugal. avançado. Sim, sim, sim. Por ser avançado. E isto foi logo quando eu cheguei ao Académico de Viseu, uma semana a seguir estava a jogar contra o Pepe. Foi uma Foi meio semana para finais, não mim, foi? Meio finais de Taça de Portugal. meias ou quartos. Acho que eram quartos de final. Se eram quartos. Mas foi, para mim foi drástico, porque esta semana foi muito diferente, porque um dia estava a jogar contra o Moncarapachense pelo Vitória de Setúbal, e na semana a seguir estava a jogar contra o Pepe. Ou seja, havia uma diferença muito grande. Yeah. E lá está, o Pepe, disse o Pepe a nível de avançado de defesa, que eu sendo avançado, ele sendo defesa, mas assim que eu achei mesmo e que não estava nada à espera foi o PP do Porto. Ao vivo é mesmo muito bom e jogar contra ele, sem dúvida que é um craque mesmo. PP. O jogo contra o Porto foi no início, na tua chegada ao Académico, não é? Como tinhas-me dito, Sim, sim. o Vitória. E tanto, tendo tu chegado nesse momento, caído meio de paraquedas e ter logo um jogo contra o Porto, como é que foi a preparação dessa semana por parte do grupo e o jogar contra um clube como o Futebol Clube do Porto? Como é que o grupo preparou e viveu o dia do jogo? O grupo, lá está, o grupo penso que viveu bem e normal, com naturalidade esse dia, porque estávamos a desfrutar do momento que alcançámos por mérito próprio. Mais eles, porque eu não tinha chegado há uma semana, eles é que fizeram o percurso todo na fase final. E lá está, lá está, é desfrutar esses momentos, esses jogos. Claro que tem muita pressão envolvente, mas é desfrutar apenas desses jogos. Pergunte uma pessoa a quem queiras deixar um agradecimento especial pelo contributo que já teve até hoje na tua carreira. Deixo um contributo ao Mister Carlos Fernandes, do Barreirense. Me acompanhou sempre no futebol de formação, desde a ADQC, desde que eu comecei a jogar. Ele já me queria levar para o Almada na altura, que eu acabei por não ir. Depois no Barreirense foi o meu treinador, ou melhor, eu fui para o Barreirense por causa dele, que era o melhor treinador na altura de futebol 7 da Margem Sul, e eu fui muito feliz com ele, ele adorava-me, eu considero um dos meus pais do futebol, porque era uma pessoa, e é uma pessoa fantástica. Depois, mesmo mais tarde, quando fui para o Benfica, mantínhamos contacto. Quando fui para o Vitória de Setúbal e ainda hoje falo com ele, deseja-me sorte, dá-me os parabéns pelas minhas conquistas, pelos meus bons momentos. É uma pessoa que significa muito para mim. Manteres contacto e continua a acompanhar-te, não é? E a ser mais Exato, para ti. Há algum exatamente. conselho dele em particular que recordes? Sim, o maior conselho, que era uma frase que ele dizia, que era o teu maior inimigo és tu próprio, que é uma frase que, lá está, que significa que eu tenho, vai um bocadinho de encontro à frase do meu pai, que é só depende de mim para eu e da minha confiança e da minha capacidade de eu acreditar em mim, para ter sucesso. Como é que vês as transformações do futebol ao longo do tempo? Ou seja, o futebol que tu começaste a acompanhar na infância como espectador, face ao futebol que temos hoje em dia, no que é que sentes que houve mais mudanças? Sinto que o futebol hoje em dia, isto não dizendo que está pior ou melhor, apenas está diferente. O futebol, quando eu comecei a jogar, pelo menos eu sentia que não era assim tão tático e tão tecnológico como é hoje em dia. Hoje em dia
olha-se muito à tática, no bom sentido, que eu gosto e que temos de dar importância e valor, porque antigamente, para que já sou velho, mas há uns anos não se jogava muito com linhas de três, era raro ver as equipas a jogar com uma linha de três, com três centrais. E certas nuances de táticas de jogar com laterais por dentro, extremos invertidos e coisas semelhantes, não se chegava, não se chegava muito e isso hoje em dia é muito bom e é benéfico porque traz-nos riqueza tática e só beneficia o espetáculo. E depois também sinto que está mais tecnológico pelos GPS, pelo VAR, pelas tecnologias que há hoje em dia. Os jogadores são cada vez mais rápidos e mais potentes, mais fortes, porque depois a tecnologia também fora de campo foi aumentando, os métodos de treino foram se aprimorando, e então hoje o futebol está diferente, sem dúvida. Tu ainda hoje ainda costumas acompanhar jogos como espectador ou o facto de jogares faz-te preferir manter-se um pouco mais desligado dos jogos que não estão relacionados a ti? Sim, sinto que já vi mais jogos do que aquilo que vejo, tento desligar um bocadinho, não totalmente. Vou vendo jogos de futebol, os mais importantes, quer que seja de Premier League, quer que seja de Liga Espanhola, dos melhores clubes das ligas, da Liga Portuguesa também, mas não vejo como já vi noutros anos, anteriormente, quando era mais jovem. Dos jogos que já viste ao longo da tua vida como adepto, seja na televisão ou ao vivo no estádio, qual foi o jogo mais marcante que te despertou as mais puras emoções? Foi o jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain em 2016, A do Sérgio reviravolta. Roberto. Sim, a reviravolta do Sérgio Roberto. Esse jogo para mim foi. Lá está, porque eu também era um grande fã do Barcelona. Sempre fui do Benfica e do Barcelona. Sempre gostei, sempre adorei. Adorava o Messi na minha infância, ainda adoro. Mas esse jogo foi uma emoção mesmo extrema. És um caso de um adepto quer do Messi, quer do Ronaldo. Acreditas que se pode gostar Sim, dos dois e tirar aprendizagem? sim, sem dúvida. Sinto que o Messi sempre foi aquele ídolo de infância e que continua a ser um astro, um fenómeno dos melhores de sempre. Só que consegui ao longo dos anos ir apreciando cada vez mais o Ronaldo, porque também fui crescendo e fui vendo as coisas de outra forma, por também jogar futebol e fazer disto vida, que é a disciplina dele, que é a consistência que ele tem, a resiliência, o foco, que estando e sendo jogador consigo valorizar e sentir ao vivo, sentir na pele o que é isso e o quão difícil é, e ser como ele é. E assim assim consegues aprender, consegues alcançar aprendizagens através da análise Exato. e ficar mais completo. Perguntar-te, sendo tu um apaixonado e alguém que vive do futebol, qual é o significado que o futebol tem para ti e para a tua vida? O futebol para mim é tudo, é a minha vida, é aquilo que eu sempre quis fazer, é aquilo que eu sempre sonhei ser jogador, sempre trabalhei para isso e tudo aquilo que eu alcancei hoje e conquistei foi devido ao futebol e quero prosseguir porque quero fazer disto mesmo vida e ter mais anos de carreira. Um conselho que deixes para um miúdo que olha para vocês, profissionais, e sonha chegar ao vosso patamar. O que eu diria é para acreditarem neles próprios, para nunca desistirem, nunca desistirem mesmo, mesmo que as coisas não estejam a correr bem e que pareça que tá tudo a cair e que não vai dar, para acreditarem neles próprios, porque se tiverem valor e fizerem as coisas bem, irão ter sucesso. Pergunto, tu ainda és muito jovem, ainda tens certamente muitos anos de carreira pela frente, mas se já pensas no futuro, para um dia quando acabares a carreira, no que é que pretendes continuar a trabalhar, se pretendes continuar ligado ao futebol? Não pensei ainda muito sobre isso, nem sei responder muito bem, mas se calhar sim, alguma coisa ligada ao futebol, ligada ao desporto também. Não sei, é uma pergunta, algo que ainda não está muito na minha cabeça. Ainda tens também muitos anos de carreira pela frente, Sim, é isso. no futebol como jogador
e tens muito tempo depois, certamente, para pensar sobre isso. Pergunte, aqui em jeito de conclusão, uma mensagem para quem está a ver este episódio. Uma mensagem para quem está a ver é que. Mas espera, uma mensagem. Desculpa. Para o público, para quem, pronto, para quem tiver a ver o episódio. Ah, sim, uma mensagem que acompanha o canal, porque eu gostei muito de fazer esta entrevista ao podcast, como podemos chamar. Gostei muito, acho que falta um bocadinho à nossa sociedade ter mais este tipo de ligação entre público e pessoas no geral e jogadores de futebol, para termos outra noção da realidade de um jogador de futebol. Penso que é muito benéfico e que acompanha porque é um projeto muito bom e muito ambicioso. E também aproveitar para agradecer o convite. Muito obrigado, obrigado nós por teres aceito o convite, por estares aqui a falar connosco. Quando, pronto, estabelecemos contacto com pessoas para falar, sem dúvida que pensámos em ti, porque, nomeadamente pela época que fizeste no Belenenses, na Liga 3, acredito que te notabilizaste muito e tens, sendo tão jovem, muitos anos de carreira pela frente e acredito que vais Uhum. acabar, tendo em conta a mentalidade, também tens por chegar lá acima, porque qualidade já vimos que tens e acho que tens a mentalidade certa também para isso. Obrigado por ter estado aqui connosco. Uh, Obrigado, eu. Obrigado. o nosso objetivo também com este projeto, para além de ser uma tentativa de trabalhar nisto, é também desenvolver e divulgar trabalho de jogadores, atletas, não só de futebol, apesar de Uhum. maioritariamente de futebol, apesar do desporto de modo geral, e destacar o seu trabalho, o seu trajeto, dar a conhecer mais e criar uma ligação entre o público e os jogadores, porque há ainda hoje não tanto, com o surgimento das redes, mas ainda há um pouco a ideia de que os jogadores e o público têm uma relação de distância e nós queremos desmistificar É isto, verdade. como valorizar, Concordo. bem como valorizar o vosso trabalho, porque há jogadores que, mesmo de divisões inferiores, que trabalham muito, e são excelentes profissionais e merecem mais reconhecimento do que aquilo que têm nos mídia, porque naturalmente fala-se. Há clubes da Primeira Liga que não são destacados, quanto mais em Campeonato de Portugal, Liga 3 ou mesmo nos distritais, há muito talento, não só em jogadores, mas também em treinadores, e Sem dúvida. acho que é importante destacar isso.